Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Só deixa eu ver se é a primeira ou segunda. É a segunda, irmandade. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 2. Eu cheguei para cá, você levantou? Glória a Jesus, Santo é o Senhor. Lemos juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Segundo Timóteo, capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Só até aqui. Irmãos, essa carta não foi para uma igreja, não foi endereçada para um cooperador de Paulo, cooperador no Evangelho do Senhor Jesus. E esse cooperador era um jovem que teve uma estrutura dentro das Sagradas Letras. Uma hora a mãe Eunice, outra hora a avó Lloyd, ensinava esse jovem Timóteo, esse menino, ainda criança. E numa fase da sua idade ele encontrou-se, por permissão de Deus, encaixe de Deus, com o apóstolo Paulo. E esse servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, quando ele viu Timóteo, naquela instrução santa, uma semente regada com palavras de Deus, sagradas Escrituras, o Senhor ferveu o coração dele, e o Espírito de Deus lhe tomou para impor as mãos na cabeça de Timóteo, e foi dado um dom por imposição das mãos do apóstolo. Desde então aquele moço se tornou um braço direito dele no Evangelho. Não foi visto idade, não foi visto mais nada, e sim aquilo que o Espírito de Deus, através do dom vindo do Pai das Luzes, passou pelo apóstolo na imposição das mãos, entrou dentro daquele jovem, aonde Paulo precisava de alguém de confiança, colocava aquele moço. E houve situações, irmãos, que Paulo e Silas, outros servos de Deus, foram notados
e eram proibidos de entrar naquele lugar. Mas o que o Senhor fazia? Usava do apóstolo e mandava Timóteo, às vezes Timóteo mais um, e o Senhor fazia com que, de alguma forma, por carta, por recado ou por representação do mesmo Espírito, o Evangelho não ficava preso. Deus tem caminho para tudo, irmãos. E às vezes Deus não usa do grande, Deus usa do pequeno. Às vezes Deus não usa do pai, vai usar do filho. Às vezes Deus não vai usar da mãe, vai usar de uma criança. Mas já diz o Senhor no início dessa palavra: ninguém vai parar a palavra de Deus. Aonde a graça tiver que chegar, ela vai chegar. Aonde tiver que chegar uma libertação de Deus, vai chegar. Aonde a palavra de Deus precisar entrar, seja onde for, aonde a nossa mente alcance, aonde a gente nem imagina, já diz o Senhor no início dessa palavra, ou por áudio, ou por carta, ou por mensagem, ou por alguém que vai fazer uma missão, ou alguém até numa saudação. Já diz o Senhor aqui no início: a minha palavra ninguém vai parar. A palavra de Deus, irmão, ela é poderosa. Ela entra aqui, entra em Portugal, ela vai entrar em países ainda em 2023 que a gente nem imagina. Ela vai entrar dentro de gabinetes. Bendito é o Senhor, que alguém vai se emocionar e vai dizer: que palavra sábia! Você sabe aonde é que está? Na Bíblia? Não, Bíblia não! Mas você acabou de falar que é sábia, e você agora está falando que não quer só porque está na Bíblia? Quem foi que falou? Jesus Cristo falou isso. Ele vai dar murro na mesa e falar: esse Jesus Cristo não tem jeito. Tem jeito. Ele vai ser falado nos palácios. Tem lugares ainda que vão ter que falar da palavra de Deus. Ainda o fogo vai anunciar a palavra de Deus. Ainda as águas vão, aleluia, anunciar a palavra de Deus. A natureza ainda vai fazer trabalhos para o Senhor. Aleluia, os vírus, as bactérias. Mas diz o Senhor: a minha palavra ninguém para. Aleluia. Alguma coisa vai acontecer, aí uma pessoa vai falar: não dá para dizer outra coisa, isso é apocalíptico. Vai ter que falar até que as revelações que o Senhor deu para João é verdade. A palavra de Deus ainda não foi glorificada como ela deve ser. Ela é glorificada aqui, mas diz o Senhor, ela vai ter que ser glorificada nos governos, nos tribunais, nos lugares aonde ninguém dá nada. Aleluia, até numa sarjeta a palavra de Deus vai ser glorificada. Nos reinos a palavra de Deus será glorificada, e ela está sendo glorificada e pregada mais uma vez. E a palavra já começa dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E aqui mesmo o apóstolo falava que ele sofria trabalhos e até prisões, como ele fosse um malfeitor. O que ele passava porque ele estava pregando o evangelho genuíno, a doutrina genuína do Senhor Jesus. Porque é assim, irmãos, quer ver se você serve a Deus? Você não precisa fazer média com ninguém, maltratar também não, mas você não precisa torcer a verdade. Uma vez uma irmã testemunhou que Deus mandou ela beber pinga com o homem, encheu a cara para o homem. Falei: vai sentar, irmão, isso aqui você não vai contar aqui não, pelo amor de Deus. Vai falar uma coisa dessa? É porque o apóstolo Paulo mesmo disse que ele fez de bárbaro de... Mas na fala mostrava que conhecia a cultura deles, mas ele não negava Jesus Cristo. Então, para mim pegar e pregar para alguém que está no pecado, eu tenho que pecar? Jamais. Isso não existe. Glória ao nome santo do Senhor. E com isso, quando prega a verdade, das duas uma: ou alguém ama o que Deus põe na tua boca e te ama, ou alguém odeia e vai te odiar. Mas hoje o Senhor manda te falar: odeie quem quiser te odiar, se você fizer a minha vontade, que diz o Senhor, nas tuas obras, que
que fala mais alto do que as palavras, que ela também é um anúncio da palavra de Deus. O Senhor manda te dizer: eu te amo, te amarei sempre, e um dia tu estarás no reino da minha glória, te diz o Senhor. Então ele queria dizer para esse moço: eu sofro com isso, eu sou tratado como fosse um malfeitor, sou levado para a cadeia, sofro prisões. Mas ele colocava aqui um ponto e uma vírgula e dizia: mas a palavra de Deus não está presa. Ele dizia: eles me prendem, me põem numa cadeia, mas a palavra de Deus, ela nunca vai ser presa. Outro lugar ele fala: a palavra de Deus na minha boca nunca esteve, nunca estará presa. E por essa palavra hoje o Senhor manda te falar: nada do que é de Deus na tua vida vai ficar preso. Se você não falar em língua aqui hoje, você vai acordar falando em linguagem. Se você não der glória aqui dentro da igreja, você vai dar glória a Deus na frente de alguém por esses dias, e alguém vai falar: glória a Deus, que palavra bonita, você crê nisso? Porque o que é de Deus dentro de você não vai ficar preso. Glória a Deus. E ele dava aqui essas recomendações. Por que ele falava isso? Está avançado um pouquinho o horário, mas mandar que tenha paciência. Olha o que ele falou. Ele sentia